Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro do Gênesis, capítulo 37. Aliás, capítulo 45, perdão. O 37 faz parte do que vamos falar hoje. Mas vamos ler Gênesis 45, verso 1 e verso 2. Glória a Deus. Estou muito feliz aqui de ver alguns irmãos que estão conosco nessa terça-feira. É muito importante, sempre que pudermos estar no culto de ensino, ou mais conhecido, culto de doutrina, né? Glória a Deus. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Gênesis 45, verso 1, está dizendo assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Amém. Poderíamos, irmãos, ler mais versículos, não obstante, ao decorrer da explanação da palavra de Deus, procuraremos acompanhar através da Bíblia Sagrada. Nós sabemos muito bem, irmãos, que José, ele tem uma linda história, uma magnífica história de vida, na verdade, é o que nós podemos dizer, que hoje nos traz uma reflexão profunda de como o Senhor nosso Deus está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida. Deus está cuidando de cada um de nós, mesmo que não pareça, mas Deus está cuidando de cada um de nós. Até mesmo as nossas lágrimas, a nossa dor, nosso choro de alegria ou de dor, serve-nos para alimentar a nossa alma e compreendermos que, embora muitas vezes enfrentemos situações surpreendentes em nossa vida, situações que nos levam até mesmo a questionar o porquê ou para quê, e muitas vezes nos achamos aflitos e chorosos, nos achamos angustiados e até pensamos que fomos desamparados por Deus. Quantas vezes nós não estamos, irmãos, nesta situação e aparentemente não havendo sequer uma resposta de Deus para a nossa vida. Parece que tudo está cooperando contra nós. Parece que tudo ao nosso redor está trabalhando contra nós. Mas, no fim, temos a consciência de que Deus está nos dirigindo para um bem que vai além dos nossos planos, além do nosso cronograma, além dos nossos projetos. Deus, na verdade, Ele quer que nós alcancemos um alvo primordial para cumprir o propósito dele em nossa vida.
E isto, irmãos, nos inspira para um futuro melhor. O texto que lemos faz parte da história da vida de José, que começa no capítulo 37 do livro do Gênesis. É importante salientar que o texto que lemos faz menção que José chorou. E é exatamente, irmãos, com esse tema que eu vou procurar aqui nesta noite, passar aos irmãos pelo menos a primeira fase do choro de José. Pois na história bíblica de José, que é uma história magnífica, nós vamos encontrar 7 momentos importantes na vida de José, em que nós o encontraremos chorando em situações diferentes, em ocasiões diferentes, que mostra cada qual a circunstância da sua vida, do momento em que ele está passando. E eu gostaria, e nesta noite, refletir com os irmãos sobre o choro de José. Mesmo que não venhamos a conseguir falar muito, mas certamente nas próximas terças-feiras nós poderemos falar um pouquinho mais. O primeiro deles é quando o lançaram no poço e o venderam como escravo. Para, irmãos, conhecermos a história de José, é imprescindível que nós venhamos a tomar ânimo para ler a história de José, que compreende do capítulo 37 do livro do Gênesis e vai até o capítulo 50, o último capítulo deste livro tão importante para todos nós. Lembremos que José, ele tinha 11 irmãos. A Bíblia diz que Jacó, seu pai, teve 12 filhos. Isso está no capítulo 35, versículos 22 a 26. Lembremos que Jacó, ele trabalhou, se empenhou para casar com Raquel, filha de Labão. E quando chegou o dia do casamento, Labão lhe deu Leia. A Bíblia diz que Leia, ela tinha um problema nos olhos, ela era doente dos olhos. E era cultura da época a filha mais velha casar primeiro. E por esta razão, foi dado a Jacó, primeiramente Leia, e ele se dispôs a trabalhar mais 7 anos pela vida de Raquel, a mulher que ele amava. Consequentemente, Jacó, ele teve filhos com Leia, com Raquel, bem como também com as servas, tanto de Leia e de Raquel. É isto que a Bíblia nos traz. Com a sua esposa Leia, Jacó teve 6 filhos. Rúben, que era o primogênito de Jacó, o mais velho, teve Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. 6 ao todo, que eram exatamente filhos de Leia. José e Benjamim foram os filhos que Raquel deu a Jacó. Porém, quando Benjamim nasceu, a Bíblia nos diz que Raquel morreu no parto. E por esta razão foi-lhe dado o nome de Benjamim. Ou seja, a mulher que Jacó amava faleceu. E tanto José como Benjamim, Jacó tinha um carinho exclusivo por esses filhos, pelo fato de Raquel, a sua esposa, a mulher que ele amava, lhe ter dado esses 2 filhos.
não é que ele não amasse os outros, mas ele tinha um carinho especial por esses dois, que era José e Benjamim. Dan e Naphtali eram filhos de Bila, que era serva de Raquel. E os outros dois, Gade e Asser, eram filhos de Zilpa, que era serva de Leia. Então, cada mulher, cada esposa tinha uma serva que trabalhava ou que ficava e acompanhava a esposa do seu senhor. Então, Jacó, no total, teve 12 filhos, sendo que José é um deles. Porém, irmãos, a Bíblia vai destacar o que aconteceu, principalmente na vida de José. Isto porque, através de José, Deus traçou um plano para que, no futuro, não somente José, mas toda a casa de Jacó e a sua geração fosse coberta com a bênção de Deus. Uma coisa que se destaca na Bíblia Sagrada e que é evidenciado pelos acontecimentos, é notório de todos nós, que Deus está lidando com todo o curso da história. Com todo o curso da história. Deus tinha um plano e, através de Abraão, Deus começou a realizar este plano em relação à descendência de Abraão. E Jacó era neto de Abraão. E, consequentemente, o plano divino, no plano divino estava incluído Jacó e toda a sua descendência. É daqui que se inicia a nação chamada Israel. É de onde frutificou os filhos de Jacó. Deus fez promessa a Jacó e ele vem confirmando através do tempo e fazendo com que todas as coisas, até mesmo as mais problemáticas, as mais tenebrosas, venha cooperar com o plano de Deus para a vida daquele povo. Então, quando olhamos para José, de uma forma específica, Deus começa a trabalhar. Por quê? José, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E mesmo ele tendo tantos problemas no meio dos seus irmãos e com os seus irmãos, ainda assim era Deus trabalhando na vida dele. Então, quando nós olhamos para José, nós vamos ver que ao decorrer da sua vida, ele chorou muitas vezes. Choro de angústia, choro de dor, choro de saudades, mas também teve choro de alegrias, teve choro de contentamento. Então, com base nisto, eu encontrei pelo menos 7 momentos principais e específicos que marcaram a vida deste jovem. O primeiro deles está no capítulo 37, porque é exatamente o capítulo 37 do Gênesis que a Bíblia vai nos falar de forma sistemática os acontecimentos na vida deste moço, quando ele já tinha 17 anos de idade. E nós podemos perceber que José, com 17 anos de idade, ele já tinha grandes problemas. Ele já tinha rivalidade com os seus irmãos. E quais os motivos desses problemas que José encontrou? Primeiro, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que José trazia uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. José era um jovem muito amado pelo pai e, consequentemente,
ele era tipo um mensageiro ou um cuidador dos seus irmãos. É ele que levava para o seu pai a notícia das presepadas que os seus irmãos faziam no campo trabalhando. É ele que contava para o seu pai o que os seus irmãos faziam fora de casa. Então a Bíblia vai destacar, já no versículo 2 do capítulo 37, que ele trazia má fama, ou seja, ele não falava bem dos seus irmãos. As notícias que ele trazia para o pai não eram boas. Então já começava por aí. Nenhum irmão gosta que o outro irmão, venha dedurar as traquinagens de seus irmãos mais velhos para a mãe ou para o pai. Não é? Isso acontece com toda a família. Com toda a família. Então José já não era bem visto por causa disso. Segundo, é que Jacó deu a José uma túnica colorida, ou seja, uma túnica que destacava José entre os seus irmãos. Jacó poderia dar a túnica, mas que desse a todos, mas ele deu a José. Ele deu essa túnica especialmente para José, como se dizendo, ele merece. Os outros não. E terceiro, dá-nos a entender a Bíblia que José era o mais amado entre eles pelo pai. O fato dele lhe dar uma túnica já evidenciava isto. Então, por estes e outros motivos, queridos irmãos, José passou a ser odiado pelos seus irmãos. Visto que Deus tinha um plano com José, Deus começa a mostrar a José através de sonhos. A Bíblia destaca 2 sonhos que José teve. O primeiro está aí no versículo de número 8, quando José diz a seus irmãos o seguinte, no versículo de número 7, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, ou seja, eles estavam todos juntos, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aí os irmãos de José já ficaram irritados. Espera aí. Como assim? O seu molho fica de pé e os nossos se dobram diante do seu. Tem alguma coisa errada aí. Já não gostaram. Então eles disseram lhe disseram seus irmãos, José, deveras reinarás sobre nós? Deveras terás domínio sobre nós? Ou seja, os irmãos subentenderam que José possivelmente seria um líder entre eles. E José teve um segundo sonho. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Opa, que isso, José? Até o velho Jacó, o velho pai, repreendeu José, porque o que ele estava contando e Jacó percebeu, logicamente a Bíblia diz que Jacó guardava essas coisas no coração, isso significa que Jacó sabia que Deus tinha algo de especial com José. Sol, lua e estrelas se dobrar diante de José, como isso seria possível? José está com 17 anos. Então isso, irmãos, causou um ódio no coração dos irmãos de José. A Bíblia diz que os dias foram passando e os irmãos de José o invejavam. Está no capítulo 37, versículo de número 11. Seus irmãos, pois, o invejavam,
Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Glória a Deus. A Bíblia diz que, mediante o ódio dos seus irmãos, a inveja dos seus irmãos, os seus irmãos o aborreciam, mas Jacó continuava pedindo para José ir visualizar os seus irmãos no campo. A Bíblia diz que Jacó chamou a José, e José, os seus irmãos estão apacentando junto a Siquém. Vou te enviar até eles. E José disse, eis-me aqui. Ele era um moço obediente. E ele saiu de encontro aos seus irmãos para ver o que estava acontecendo, onde eles estavam cuidando do rebanho de seu pai. Enfim. Por fim, José soube da notícia que eles estavam na região de Dotã. E quando José vai para lá, os seus irmãos o vê de longe. E os seus irmãos começam, então, a conspirar contra José. Lá vem o sonhador mor. Lá vem ele. Cuidado aí. Simeão, Rubem, Levi e tal. Eles conversavam entre si. E lá vem o fofoqueiro da casa. Cuidado com o que você faz, porque ele vai contar para o pai. Diz, bom, já que ele está vindo hoje aqui, vamos acabar com ele. Vamos matá-lo. Porque matando resolve nosso problema. Acabou nosso problema. Rubem, que era o irmão mais velho, ele era aquele que tinha a responsabilidade sobre todos os seus irmãos. Ele era o primogênito. Ele disse, não vou permitir que matem José. Não vou permitir. Mas aqui está um poço, não tem água, vamos jogar ele aí dentro, pronto, está resolvido. A Bíblia diz que eles jogaram José lá dentro. Tiraram-lhe a túnica e jogaram José dentro da cisterna. E se assentaram para comer. Irmãos, a frieza, o ódio que estava no coração dos seus irmãos, podia se ver, ou pode se ver, quando nós lemos a história de José. Pode se ver claramente, porque eles jogam José dentro da cisterna e, indiferentemente, eles se assentam para comer como se nada tivesse acontecido. E vamos comer, vamos encher a barriga, está tudo certo. Deixa José aí. E, de repente, quando eles estão se alimentando, passa perto deles uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. E Judá se levanta entre eles e diz, eu tive uma ideia. Qual é a ideia, Judá? Bom, não vamos matá-lo, mas vamos vendê-lo para esses homens. Eles estão indo para o Egito, vamos vendê-lo como escravo. E o nosso pai? Não, a gente mata aí um animal, molha a túnica dele no sangue e fala para o nosso pai, aqui está a túnica de José. E deixa o resto, vai acontecendo. Irmãos, era muita maldade. Mas lembre-se que Judá é aquele que teve a ideia de vender José para os ismaelitas. Pensando que Deus, porventura, não haveria de cobrar isto em algum momento da sua vida. Existem pessoas, irmãos, que vivem à mercê do mal. Ela tem prazer de fazer mal para os outros, achando que um dia a cobrança não vai chegar, mas ela chega. Pode vir a caminho de tartaruga, mas chega. Sim. Porque no caso de José, passou-se 21 anos, aproximadamente, para que a correção da parte de Deus começasse a chegar na vida de Judá e
todos os seus irmãos pelo que eles fizeram contra José. Então imagine, aqui o texto não nos diz, mas José, sendo oprimido pelos seus irmãos, imagine um grupo de 11 pessoas pegando José, tirando a sua túnica, dizendo: vamos jogar você dentro da cisterna, nós queremos acabar com você porque você não tem condições de estar no nosso meio. O quanto José não sofreu, a angústia que ele não passou, e quando inventaram de vendê-lo como escravo, o quanto José não chorou pedindo: pelo amor de Deus, não façam isso comigo, vocês vão matar o nosso pai. José, certamente, ele suplicou pela sua vida. Certamente que José suplicou pela sua vida. Isto, irmãos, está claro quando lemos o capítulo de número 40. Vamos ver se é isso mesmo. 40. É o capítulo 42. Quando, em um outro acontecimento já no Egito, os irmãos de José chegam à conclusão, porque a consciência deles começa a ser despertada e eles começam a se lembrar do que eles fizeram para José no passado. Isso é muitos anos lá na frente, quando eles estão diante de José, não sabendo que José era o governador do Egito, quando José os prova e eles traz à sua memória o que aconteceu naquele dia, quando eles jogaram José no poço e venderam José para o Egito. Capítulo 42 do Gênesis, versículo 28, a última parte, perguntam assim: que é isto que Deus nos tem feito? O que é isto que Deus nos tem feito? O que será de nós? Certamente Deus está nos cobrando do que fizemos contra o nosso irmão José. Meus amados, é importante que falemos sobre isso, porque muita gente pensa que praticando alguns atos, isto vai ficar perdido no espaço de tempo da nossa vida. Mas Deus, Ele trata com as pessoas no tempo certo. No tempo certo. Aleluia. Glória a Jesus. Quando é capítulo 40, irmãos, versículo 14 e 15, vamos ler aqui, ó. Veja aqui o que eles estão dizendo, é os irmãos de José. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Isto quando José está na prisão já. Mas olha o versículo 15. Olha a consciência de José como uma consciência de paz. Ele tinha convicção de que não tinha feito nada de errado para estar nessa situação. Ele diz: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. José expressa aqui
que a sua consciência está em paz. Isso não significava que José não tivesse questionamentos, que José não chorasse de tristeza, de angústia, de aperto, naquilo que ele estava vivendo. Porque depois que José ele é vendido, e os ismaelitas o levam para o Egito, a Bíblia diz que o eunuco de Faraó, Potifar, o compra. Faz a compra. Olhou para José, esse aqui vai dar um escravo bom, vai ajudar muito em casa. E Potifar, que tinha muitos bens, comprou a José como escravo. Mas é exatamente na casa de Potifar que Deus começa a abençoar José. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus era com José. Capítulo 39, versículo de número 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E quando Potifar percebeu que a casa dele, que José, estava sendo abençoado e prosperando, José achou graças aos seus olhos. E de forma específica, Potifar o colocou sobre toda a sua casa. Potifar viu que José era capaz de administrar muito bem a sua casa. E o colocou sobre todos os seus bens. Diz, a partir de hoje, José, você vai ser o mordomo da minha casa. Você vai administrar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Mas a Bíblia ressalta que José era um moço formoso. Ele era um moço bonito. E a sua beleza chamou a atenção da esposa de Potifar. E a partir do momento que ela coloca os olhos em José, ela o deseja. E, consequentemente, ela faz de tudo para José deitar-se com ela. A Bíblia diz que ela diz claramente para José, deita-te comigo. E José dizia, não. O meu senhor confiou toda a sua casa nas minhas mãos. A administração desta casa está todo comigo. Mas ele não me deu o direito de me deitar com você. Eu temo a Deus. E um dia, quando estavam sós, a esposa de Potifar aproveitou o momento e queria forçá-lo a deitar com ela. E José disse não. E saiu correndo. Correu. E ao correr deixou as túnicas para trás. Aquela mulher preparou um plano contra ele. Disse ao seu senhor que José quis atacá-la. E consequentemente José vai preso. Por causa de uma acusação falsa. Falsa. Mas olha o que a Bíblia diz. Gênesis 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José. Aleluia. Mesmo ele, da casa de Potifar, sendo levado para a casa do cárcere. A casa do cárcere era uma prisão, mas uma prisão específica. A casa do cárcere é onde eram colocados aquelas pessoas que cometiam crimes específicos contra Faraó ou contra os principais do Egito. E José foi colocado na casa do cárcere. Era tipo uma cova, né, onde eram jogados, e lá tinham vários compartimentos. Mas José, mesmo estando na casa do cárcere, a Bíblia está testificando que o Senhor estava com ele. E mesmo na prisão, o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aleluia. Se ele alcançou graças aos olhos de Potifar, na casa de Potifar, agora é na prisão que ele acha graça aos olhos
do chefe, do maioral daquela prisão, a ponto dele entregar as chaves da prisão nas mãos de José. É como se ele dissesse: eu não vejo nesse moço culpa alguma. Ele está aqui, mas não merece estar aqui. Ele é de confiança. Então aqui está José, as chaves das prisões desse lugar. Você vai cuidar. Cuide. Irmãos, os anos foram passando. A Bíblia não fala quanto tempo que José passou na casa de Potifar, de quantos anos José passou na casa do cárcere. Mas, quando José se apresenta a Faraó, ele já tinha 30 anos, ou seja, de 17 para 30, ele passou pelo menos 13 anos já distante da sua casa, longe do seu pai, odiado pelos seus irmãos, sendo acusado de algo que ele não havia feito nem praticado. Mas mesmo em tudo isso, eu entendi hoje, lendo essa história linda e preciosa, que Deus estava ensinando José alguma coisa. Porque José não sabia que lá no futuro haveria 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de fome no Egito. Ele não sabia. Mas na casa de Potifar, Deus estava preparando José para lidar com 7 anos de fartura que haveria no Egito. E na casa do cárcere, Deus estava trabalhando na vida de José para ele administrar bem no tempo de fome que haveria vir sobre toda a terra do Egito. Então, mesmo José não entendendo, mas Deus, na sua soberania, Ele está controlando a vida de José, Ele conhece o passado, o futuro de José, Ele conhece tudo o que vai acontecer, principalmente no final da história de José. Aleluia. Mesmo José consciente de que ele não merecia estar ali, mas a presença de Deus estava com ele. A presença de Deus estava com ele. E diz o último versículo do capítulo 39. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Tudo que José fazia, era o Senhor que prosperava. Era o Senhor que o abençoava. Oh, glória a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas lá na prisão, 2 pessoas importantes foram jogadas na casa do cárcere onde José estava. E ficou na responsabilidade de quem? Exatamente de José. O copeiro morre e o padeiro morre. Um dia Faraó se irou com eles e diz: vão preso. E cai nas mãos de José. E José vinha cuidando deles. Quando de repente um dia José chega no cárcere onde eles estavam, vê que o semblante deles estavam tristes. O que aconteceu? Certamente José já estava gozando de uma boa amizade com aqueles homens. Copeiro e padeiro do rei. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão com um semblante triste? Ele diz: é que nós tivemos um sonho. E não conseguimos encontrar a interpretação desse sonho. Era comum no Egito, irmãos, quando se sonhava, procurar alguém da elite. Um mágico, um sacerdote, um homem que sabia discernir os sonhos. Mas eles não estavam conseguindo a interpretação do sonho. José disse: conte-me o sonho. Conte. E a Bíblia diz que o copeiro, então, contou o sonho para José. Porque José dizia assim: não é de Deus as interpretações? Ou seja, José, ele atribuía tudo isso a Deus. Ele não tornava nada para si. Ele glorificava, antes de tudo, a Deus. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Não são de Deus as interpretações? Então me conte.
E o copeiro mor disse o seu sonho a José: em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Bom, então a interpretação é esta. Os 3 sarmentos são 3 dias. 3 dias. E dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Ou seja, você vai voltar para o seu lugar, você vai voltar para a sua ocupação, você vai servir a Faraó. Quando o padeiro ouviu essa interpretação de José, aí ele se animou: então ouve o meu sonho, José. E ele então disse, só que José, irmãos, ele foi esperto. E disse: olha, você vai voltar para diante do rei, então quando você estiver lá diante dele, se lembre de mim. Fale para Faraó de mim, conte para ele. Mas o copeiro não se lembrou de José. A Bíblia vai terminar dizendo que o copeiro se esqueceu de José. Mas não é porque o copeiro queria, era Deus que estava no controle da história. Era Deus que estava no controle da história. Glória a Deus. Então o padeiro disse: José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E olha o que a Bíblia diz, irmãos. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, ou seja, no dia de aniversário dele, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José tinha interpretado. Era Deus trabalhando. Era Deus. Passaram-se 2 anos. 2 anos deste acontecimento. O sol brilha no horizonte, Faraó acorda angustiado, perturbado. Onde os seus servos perguntam: o que aconteceu, Faraó? Tive um sonho esta noite, estou perturbado. Chame aí para mim todos aqueles que têm condições de interpretar sonhos. Chame todos os adivinhadores, chame todos esses homens sábios, porque eles precisam interpretar que sonho é esse. E foram chamados. E Faraó conta o seu sonho e nenhum deles consegue interpretar. Nem sábios, nem adivinhos, nem os melhores homens da época não tinham condições. E o copeiro mor estava lá, e aí ele se lembrou: oh, meu rei. Parece que eu vejo o copeiro colocando a mão na sua cabeça assim: oh, meu rei, não turbe o seu coração, não. Eu me lembrei dos meus pecados. Como assim você se lembrou? Lembra que o Senhor me mandou para a prisão? Então, lá tem um moço. Eu sonhei e o padeiro também sonhou. E ele interpretou nossos sonhos e aconteceu exatamente o que ele disse. Ah, na hora, irmão, Faraó diz: manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Aleluia. Coloque ele diante de mim agora. Glória a Deus. Foram buscar José. Eu fico imaginando os homens que foram buscar José. José! Saíram gritando pela prisão: José, onde você está, José? E José ouve o som daquela voz, daquela gritaria.
José, o rei te chama, Faraó te chama nesse momento. Diz, como que é? Ele está te chamando, é para você se apresentar diante dele. Como que é? Troque as vestes, José, troque as vestes, faz a barba. E José trocou as vestes, se barbeou, ficou bonito, cheiroso, e foi para a presença de Faraó. Oh, glória! Aleluia! Era Deus trabalhando, era Deus no controle daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que fizeram sair logo da cova. Tiraram José da cova com pressa, porque a palavra do rei era uma ordem. Não vamos deixar Faraó esperando, vamos? E quando José chegou diante de Faraó, Faraó disse para ele, ouvi dizer que você interpreta sonhos. Eu sonhei um sonho e não existe ninguém aqui no Egito que consiga interpretar. Mas eu ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, que coisa linda! Era o agir de Deus na vida de José. Jamais passou na cabeça ou no coração de José que um dia ele haveria de interpretar um sonho e através disso Deus o exaltaria. Mas o Deus que está no controle da história, o Deus que ouviu tantos e tantos choros de José, tantas lágrimas desceram do seu rosto, talvez ele perguntando, Senhor, por que disso, por que daquilo, por que ter que viver essa situação? Mas agora José está diante de Faraó. E ele disse, isto não está em mim, Faraó. Deus dará resposta de paz a Faraó. Conte o sonho. E ele contou o sonho. O sonho de Faraó foi um sonho, irmãos, muito estranho para Faraó. Ele não conseguia entender. Então ele começa a dizer, o meu sonho estava eu em pé na praia do rio, o rio Nilo. O rio Nilo é um dos maiores rios que existe no mundo, em extensão. E ele passa pelo Egito. E ele via, eu estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E vi outras 7 vacas subindo após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Ou seja, Faraó sabia destacar o que era uma vaca perfeita ou o que era uma vaca feia, no seu ponto de vista. Né? E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrada em suas entranhas. Ou seja, as magras comeram as gordas, mas nem parecia que as magras tinham comido as gordas. Estava feio do mesmo jeito. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve quem me interpretasse. Então José disse a Faraó, ó Faraó, ambos o sonho é um só. Aleluia. É um só. O que Deus há de fazer na terra do Egito, ou sobre toda a terra, notificou a ti, Faraó. Olha o reconhecimento de José. José reconhecia Faraó como autoridade constituída por Deus. E Deus mostrou para Faraó o que aconteceria em toda a terra. As 7 vagas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. As 7 espigas miúdas e queimadas também são 7 anos, mas de fome. De fome. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a ti, Faraó. Vem 7 anos,
e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Mas depois desses 7 anos vão se levantar 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome vai consumir toda a terra. Então, é o seguinte, Faraó, como Deus lhe mostrou duplicadamente o mesmo sonho, é porque esta coisa é determinada de Deus, ou seja, é Deus que está te mostrando para você se preparar. Deus tem pressa de fazer. Então eu vou te dar um conselho, Faraó. Olha que ousadia de José. Vou te dar um conselho. Proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. E ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra, para que a terra não pereça de fome. E a Bíblia diz: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e de todos os seus servos. Quando Deus quer fazer, irmãos, ninguém pode impedir. O homem cai na graça de Faraó e cai na graça de todos os servos de Faraó também. Ninguém tem capacidade de impedir o que Deus faz. E Faraó olhou para os seus servos e diz: bom, eu acredito que no Egito não tem outro homem como este homem. Não tem outra pessoa como esse que está diante de nós. Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Olha a pergunta que Faraó faz. Este moço, ele tem a sabedoria que vem de Deus. Ele tem a inteligência que vem de Deus. Ele tem sobre ele o Espírito de Deus. Não vamos encontrar na terra do Egito outra pessoa como você mesmo, José. Aleluia, aleluia. Faraó entendeu o seguinte: ei, Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Porque entre os meus súditos aqui, os homens mais conhecidos que eu tenho, não tiveram condições de interpretar, e você chegou aqui e resolveu o problema, rapaz? Então faz o seguinte: tu estarás sobre a minha casa a partir de hoje, e por tua boca se governará todo o meu povo. Oh, glória! Somente no trono eu serei maior do que tu, José. Olha, José, eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E a Bíblia diz que Faraó tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Diz: olha, da prisão você saiu, e a partir de hoje você é governador de toda a terra do Egito. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, o sofrimento de José, a dor de José, a tristeza que ele viveu, que ele passou, as lágrimas que foram derramadas, ficou para trás. Porque certamente um sentimento de nobreza, de alegria encheu o seu coração, visto que Deus estava agora começando a cumprir as promessas dele na vida de José. 13 anos se haviam passado de tanta tribulação, de tantos problemas, de tantas dificuldades. Quando pensava que estava bem, pronto, foi para a prisão. E agora Deus o coloca diante de todo o Egito. A Bíblia diz, em Gênesis 41, verso 46, que José era da idade de 30 anos, quando ele esteve diante da face de Faraó. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Tudo aquilo que José havia aprendido a administrar na casa de Potifar, agora ele colocaria em prática em toda a terra do Egito.
A Bíblia diz, e a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, ou seja, veio muito mais do que se esperava. Os 7 anos que antecedeu a fome foi uma fartura tamanha que José teve a capacidade e a graça de Deus de juntar, de construir celeiros para guardar muito trigo, muito trigo, muito trigo. A 5ª parte de toda a colheita que se fazia na terra do Egito, ele guardava nos celeiros e foi construindo celeiros até que juntou muitíssimo trigo. Porque a fome chegaria na terra. Glória a Deus. 7 anos de fartura. José se casa, porque Faraó entrega para ele a sua própria filha como esposa, e com ela ele tem 2 filhos. E os 2 filhos de José, quando ele olhava para os filhos dele, ele lembrava de tudo que havia se passado. Ele olhava para os filhos e dizia, pronto, tudo já acabou. Ele olhava para os filhos e lembrava, meus irmãos me jogaram num poço, os meus irmãos me venderam, mas tudo isso ficou para trás. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz que os 2 filhos de José nasceram antes que viesse o ano da fome. E lhe deu o nome desses filhos, o primeiro Manassés. Por que Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Quando ele teve Manassés, irmãos, ele se esqueceu. Não é que ele não tinha saudade, ele tinha saudade dos pais. Ele tinha saudade da sua casa. Mas a tristeza que provinha disso no seu coração, quando ele olhava para Manassés, ele dizia, Deus me fez esquecer tudo isto. Oh glória! Aleluia, nasceu o segundo filho e colocou de Efraim, porque Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando ele olhava para Efraim, ao mesmo tempo que tudo havia se passado, ele glorificava a Deus. Deus me exaltou nesta terra, Deus me fez crescer nesta terra, Deus me elevou nesta terra do Egito, porque ele agora é o governador de todo o Egito. Vamos ficar de pé. Terça-feira que vem nós vamos continuar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom acreditar em Deus. Como é bom viver na dependência de Deus. Como é bom entregar a nossa vida de fato a Deus. Vale a pena. Não importa o que lhe aconteça. Não importa o mal que lhe fazem. Não importa o que fazem ou deixem de fazer contra ti. Nunca deixe de temer ao Senhor. Nunca deixe de glorificar a Deus. Nunca deixe de exaltar o seu santo nome. Aleluia! Nunca deixe de reconhecer que Ele continua sendo Deus na tua vida. Porque você estando em cima ou por baixo, Deus fará com que você prospere da mesma maneira. A luz que você tem em seu rosto, em teu coração, não é a mesma que tem em outras pessoas, porque Deus está contigo e tudo, aonde você colocar tuas mãos e a planta de teus pés, o Senhor o fará prosperar, seja na terra de aflição, ou seja na terra de bênção. Aleluia, o Senhor Deus é contigo e Ele te fará prosperar. Glorifique ao Senhor por isto, porque só Ele tem poder para fazê-lo. Aleluia, glória a Deus. Irmão Felipe, ore com a igreja. Oramás, andai. Glória a Deus. Senhor, graças nós te damos.
por todos, ó Pai, benefícios que o Senhor tem nos entregado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que renova a nossa alma, alimenta as nossas esperanças, assim como o Senhor fez com José, que foi humilhado, que foi vendido, caluniado. Assim o Senhor pode fazer conosco, mudar a história da nossa vida e da nossa família. Ó Deus, nós te damos graças por todo o ensino, ó Pai, que o nosso pastor nos dedicou a nos ensinar esta noite, que possamos, ó Pai, colocar em prática os mesmos ensinamentos de José, Senhor, servindo ao Senhor em todo o tempo, mesmo diante das dificuldades. Nunca devemos, ó Pai, negar o Teu nome. Obrigado por esta palavra maravilhosa. Nos dê, ó Pai, um fim de noite abençoado em Tua presença. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, ó Pai. Abençoa a nossa semana. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Fica conosco, nos abençoando, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão, curve a sua cabeça, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e com ela permaneça os abençoados. Digam: Deus